Abra sua Bíblia aí no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus e vamos ali ao versículo de número 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça, puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha salvá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes dizia também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, mais uma vez nós estamos vivendo esta manhã gloriosa, nesta celebração que tem sido para mim e com certeza para cada um de nós, um momento maravilhoso de adoração, porque o Senhor vive. E nesta manhã nós queremos meditar naquela cena daquela sexta-feira, onde ali, naquele monte chamado Calvário, o Senhor experimentou a minha dor, a nossa dor. O Senhor levou sobre si naquela cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades. Naquele momento, a palavra do Senhor se cumpria. O Cordeiro de Deus era oferecido em resgate de todo aquele que nele crê. O Senhor não poupou a sua vida. O Senhor derramou ali seu precioso sangue. A sua carne foi traspassada, mas maravilhosamente, nenhum dos seus ossos foram quebrados. O Senhor deu a vida. E ao meditarmos na palavra hoje de manhã, eu rogo que o Espírito Santo venha trazer uma unção toda especial sobre cada um dos nossos queridos colegas que estarão subindo a essa plataforma, possam fazê-lo na liberdade do Espírito, no temor do Senhor. Não queremos apenas, ó Deus, mais uma vez celebrar uma tradição. Nós queremos nesta manhã refletir numa verdade histórica, numa verdade imutável, porque aquele a quem nós cultuamos nesta manhã, que nós falamos da sua morte, ele vive e está aqui no meio de nós. Por isso, abençoa meus queridos colegas, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar.
O texto que eu acabei de ler, irmãos, está pronta a cena. Os irmãos sabem que Jesus, até este momento, tinha passado por muito sofrimento. A cruz foi o ápice. Mas desde aquela hora em que aquela turba violenta chegou e para prendê-lo, como se ele fosse um bandido. Eu fico maravilhado com aquela cena de quando eles chegaram e, irmãos, um gesto apenas de Jesus. Caiu todo mundo, os soldados caíram todos por terra. Então era ali algo tremendo. Jesus não foi preso, ele deixou-se. Ele não foi morto, ele disse: eu dou a minha vida. Ainda que os romanos o crucificassem, ele, na verdade, voluntariamente entregou-se para ser morto naquela cruz. Mas foram horas de tamanha dor que não adianta você tentar imaginar a dor que Jesus passou. Principalmente a dor moral. Porque ele, o santo, santo de Deus, o Filho de Deus, imaculado, ele foi despido, ele foi àquela cruz totalmente nu, o santo Filho de Deus. Foi açoitado, cuspido, humilhado, cravaram-lhe ou colocaram-lhe uma coroa de espinhos que derramou sangue da sua fronte. Enfim, ali estava, na cruz do meio, o Cordeiro de Deus. Ele ainda teve forças para falar. Por 7 ocasiões, quando ele esteve naquelas 3 horas, da hora sexta à hora nona, ali naquela cruz, ele achou forças, ele encontrou forças para expressar o que ele sentia naquela cruz. Eu imagino Jesus contemplando lá embaixo toda aquela cena. E ali ele falou. E os meus colegas, nessa manhã, vão falar um pouco daquilo que Jesus falou. Eu espero que todos eles cumpram aquele pacto nosso de conseguir pregar um sermão em 7 minutos. Aleluia, gostei. Ô glória, ô glória. Pregar um sermão em 7 minutos. Porque se todos vocês pregarem como pregam na igreja, nós só vamos sair daqui às 3 da tarde, né? Então, nós gostaríamos de ouvir uma breve palavra de cada um de vocês, em nome de Jesus. Uau! Eu acho que só pelas coletâneas que nós ouvimos hoje, nesta manhã, nós já sairíamos daqui abençoados. Mas nós precisamos falar algo daquilo que o Senhor Jesus expressou naquela cruz. Então, por favor, não se preocupem em abrir as suas Bíblias, apenas preste atenção. Em Lucas, segundo o evangelista Lucas, capítulo 23, verso 34, Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele completou esse versículo dizendo assim: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Quando Jesus foi crucificado entre aqueles 2 salteadores, e ele estava suspenso naquela cama, naquele leito de morte, Jesus
do alto do topo daquele monte, o Monte Calvário, ele olha para aquela cena, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali presenciando o seu martírio, o seu crucificamento. Nós podemos voltar um pouco atrás, quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério e quando ele começou a fazer algo maravilhoso. Aquelas pessoas olhavam para ele, admirado, pasmos, porque Jesus operava sinais e maravilhas. O Senhor Jesus, ele curou leprosos, ele curou paralíticos, ele fez cegos a enxergarem. O Senhor Jesus, ele ressuscitou. E agora ele estava naquela condição, naquele leito de morte, olhando para aquelas pessoas que atrás o aplaudiram. E agora aquelas pessoas estavam ali, vociferando palavras de maldição, dizendo: é isso mesmo, tem que ser crucificado, tem que morrer. Jesus olha aquela multidão, queridos, que olhar do nosso Senhor Jesus. E ele faz a seguinte oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Além de rogar a Deus o perdão para os seus executores, Jesus, ele anula a culpa deles, pois eles não sabem o que fazes. Esta foi a primeira palavra do Senhor Jesus naquela cruz. Ela foi uma palavra de perdão. Pai, eu acredito que o coração dele estava tão cheio de amor para aquelas vidas, para aquelas pessoas, que ele repetiu: Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes, porque na sua ignorância eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa, porque esses soldados que estão fazendo isso, eles não sabem o que fazem, porque eles foram motivados a executar. Pai, perdoa, porque esses que foram contra mim, esses que se dizem religiosos, queriam a minha morte. Pai, perdoa, porque eles não sabem a razão que os profetas anunciaram que eu viria para poder acertar uma nova aliança através do meu sangue. Pai, perdoa-lhes. Queridos, a morte de cruz era a morte pior, era a morte da humilhação. Todos aqueles que iam para a cruz eram humilhados. Além do mais, Senhor Jesus, além de ser humilhado, ele foi martirizado, ele foi açoitado. E para completar, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Esta coroa tal que foi cravado, que foi enterrado. Morte de cruz, mas foi uma morte de perdão. O Senhor Jesus, ele olhava para aquele povo, ele sentia amor, ele sentia que eles precisavam sentir o amor que ele estava derramando ali. Aquele sangue redentor do sumo sacerdote estava sendo derramado em favor deles. E gostaria de dizer para cada um de nós nesta manhã, que este sangue, ele foi derramado por mim, ele foi derramado por você, por cada um de vocês que estão aqui. Esse sangue foi derramado, esses açoites que ele recebeu,
foi feito por nossa causa. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas Ele assim fez. Queridos, e jamais nós iremos compreender, jamais iremos mensurar este ato do Senhor Jesus. E este ato, ele teve repercussão, este ato teve acontecimentos, porque naquele mesmo instante, quando ele profere esta palavra, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, um que estava ao seu lado falou com ele: Senhor, lembra-te de mim. No dia de Pentecoste, esse ato do Senhor Jesus refletiu na conversão daqueles homens, daquelas mulheres, na pregação de Pedro. Se nós olharmos as Escrituras, tantas outras conversões, e esse ato está repercutindo até os dias de hoje, porque vidas estão se rendendo ao Senhor, porque Ele veio para perdoar pecados. Perdoar pecados. Quero concluir falando sobre essa prova infinita do amor de Deus pelos pecadores. Que grande amor é esse? Que graça imensa é essa? Que perdão glorioso é esse que Jesus Cristo está nos oferecendo, porque nós somos indignos para receber. Eu quero dizer para cada um de vocês nesta manhã, que Jesus, Ele te ama. Jesus te ama. Rodrigo, Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele ama a ponto de dar a sua vida por você. Aleluia. Ele está pronto para te perdoar. Ele está agora, nesse momento, dizendo ao Pai: Pai, perdoa aqueles. Pai, porque na sua ignorância, porque eles não sabem, perdoa-os, ó Pai. Perdoa os seus pecados. Derrama a sua graça, o seu amor sobre a vida deles. E por causa deste perdão do nosso Senhor Jesus, nós temos esperança. Se nós continuarmos a nossa jornada, nós estaremos ao lado dele no paraíso. A eternidade, queridos, aqui é coisa passageira. A eternidade é o lugar. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A paz do Senhor, amados irmãos, amém? Gostaria de agradecer essa oportunidade de poder, em nome da Igreja do Cambé, estar aqui compartilhando a palavra de Deus, né? Apesar que eu tentei passar o cálice, mas não teve jeito. Falei: pastor, eu quero ouvir os meus irmãos. Ele falou: mas eu quero te ouvir. Aí o compromisso foi maior, a perna tremeu, mas graças a Deus, viu, ele orou antes aí, pedindo para o Espírito Santo estar sobre nós, né? Porque ele não vai me ouvir, ele vai ouvir o Espírito Santo, amém? Glória a Deus por isso. Lucas, capítulo 23, versículo 43, a palavra do Senhor diz assim: e Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, amém? Tem algumas versões que é um pouco diferente, e quando eu fui me dado essa fala, a gente começa a pesquisar na palavra, buscar na palavra, e a gente vê nesse pequeno versículo, pelo menos eu achei ali 4 grandes coisas acontecendo nesse momento. Uma das coisas que eu vejo acontecendo nesse momento, que nesse palco do amor que nós cantamos aí, no Gólgota, uma das coisas que eu vejo nesse diálogo na cruz, é que
a cruz é um lugar para nós reconhecermos os pecados e sermos perdoados. A segunda coisa que eu encontrei é que a cruz é um lugar aonde nós alcançamos promessa. E a cruz é um lugar aonde nós reconhecemos Jesus como Salvador. Se nós olharmos um pouquinho na fala do pastor Daniel, naquele versículo que Jesus ora, dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Provavelmente um desses ladrões, esse ladrão que acabou se convertendo, ele deve ter gravado essa frase. E ele deve ter falado: opa, ele está falando com o Pai e nós não sabemos o que estamos fazendo mesmo. Porque um pouco antes, quando o pastor leu ali em Mateus, os ladrões também zombavam, esbravejando com Jesus, dizendo que se ele era o Cristo, que ele pudesse salvar eles todos. Nós vemos ali os líderes religiosos zombando de Jesus, os soldados também ali zombando de Jesus, e nós vemos que Jesus estava ali firme naquele propósito, de, mesmo naquele palco ali, expressar o amor de Deus para nos resgatar, preparando para terminar todo aquele plano que Deus colocou sobre ele, de levar o meu pecado, o seu pecado sobre a cruz. E mesmo nesse momento de dor, de aflição, ele estava intercedendo, e ali ele opera um milagre na cruz, que é a salvação desse ladrão. Então, eu vejo que nesses momentos, nós vemos que o ladrão, ele reconhece Cristo, ele reconhece a condição dele, ele fala: nós estamos aqui porque nós merecemos, nós somos ladrões, mas ele nada fez. Primeira atitude dele, ele começa reconhecendo Cristo, que Cristo não tinha culpa nenhuma. E a segunda coisa que ele reconhece, que eles eram ladrão e que eles eram pecador. Mas, se a gente vai seguindo o diálogo, ele pega e menciona para Jesus. Depois que eu creio que ele ouviu essa palavra que Jesus fala: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Eu creio que ele ouviu isso, e aí ele fala com Jesus: Jesus, me coloca no teu reino, me leva com o Senhor. Ele reconhece aquilo que talvez os discípulos andaram 3 anos e não conseguiam entender. Qual era o reino de Deus? Aquilo que os judeus, os israelitas, não conseguiram entender. O que era o propósito de Jesus? Aquele ladrão, em pouco tempo com Jesus ali na cruz, teve a oportunidade de reconhecer. E aí eu tive pesquisando, e aí o pessoal começa a levantar algumas situações, porque Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E aí os estudiosos trazem alguns versículos, onde nós vemos lá que Jesus não poderia naquele mesmo dia estar no paraíso, não podia ter falado isso para aquele ladrão, porque existe ali uma vírgula, nesse versículo, e algumas versões que o pessoal coloca, diz assim, o que nós lemos aqui: te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. E a gente vê a importância de uma vírgula, porque depois em algumas versões diz assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Muda totalmente, pastor Juan? Então, a gente entende que é aquela velha máxima que no mundo diz aí que quando você você mudar a posição das matérias, não vai alterar o produto final. E aqui não altera o produto final. Porque o produto final não interessa onde está a vírgula. O produto final era a promessa de Cristo que ele estaria no paraíso. Então, não interessa para mim ou para você aonde entrou essa vírgula na tua vida. A minha faz 23 anos mais ou menos que ela entrou. E a promessa veio. Você vai estar comigo no paraíso. Então é isso que nós temos que ver nesse diálogo de uma
pequena frase onde esse ladrão realmente reconhece Jesus e Jesus faz uma promessa para ele. E é a promessa que ele tem para mim e para você. Para aquele que deixou Deus colocar uma vírgula, jogar o teu passado no mar do esquecimento e você se tornou uma nova criatura. Esse tem a promessa. Aquele que seguiu aquilo que Jesus falou lá em Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você você tem promessa do Senhor, né? Ele mesmo prometeu que iria fazer morada para mim e para você. E essa convicção que me traz muita alegria. Essa promessa que me entusiasma. É uma coisa que a palavra de Deus vai explanando aos nossos corações, aquilo que nosso coração, que diz lá em 1 Coríntios 2,9, que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram, que não subiu no nosso coração, é o que o Senhor tem prometido para aqueles que o amam. É essa promessa que o ladrão alcançou na cruz do Calvário. E o que nós vemos aqui, que nunca é tarde para se arrepender e confessar a Cristo. Nós falamos aqui que esse ladrão, ele confessou Cristo aos 49 minutos do segundo tempo. Estava ali já como a gente brinca, no bico do tuiuiu, né, pastor? Mas ele reconheceu a Cristo. E a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda boca vai confessar que Cristo é o nosso Redentor. Então é isso que nós cremos, e esse ladrão teve a oportunidade de confessar a Cristo e reconhecer Ele como o Filho de Deus, porque ele pediu: Senhor, me leva para o teu reino. E Jesus falou assim: te digo hoje, pode ser com a vírgula agora, você vai estar comigo no paraíso. Amém? É isso que Cristo quer dizer para você. Ele colocou uma vírgula na tua vida para te dizer que você vai estar com Ele no paraíso. Amém? Eu agradeço a oportunidade, creio que fiquei dentro do tempo, porque 7 minutos, é mais tenso ainda. Quando falar fazer pregação em 7 minutos, 40 minutos você tem condições de corrigir, alguma coisinha que você dá uma escapada. Mas em 7 minutos, por isso que nós ficamos tensos. Se olhar os pastores aqui, está tudo suando. Eu, graças a Deus, estou terminando a minha fala, mas eu quero que você saia daqui com uma convicção. Saia daqui com uma convicção. Cristo colocou uma vírgula na tua vida e tem promessa como teve para esse ladrão. Amém? Obrigado. Queridos, graças e paz. Eu observei uma coisa, que eu estou mais perto do pastor Júlio, ele chorou. O dia que o pastor Júlio pregoar e não chorar, alguma coisa está muito errada. O dia que ele apregoar e não chorar, você corra da igreja, porque alguma coisa está errada. Mas ele chorou. Queridos, me foi dada a terceira palavra que o Senhor disse, e ele a proferiu ainda no período da manhã. E assim diz a palavra: ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Esse texto é um texto tremendo, assim como os demais. Você ter que verbalizar, depois de pastor Daniel, depois de pastor Júlio, com o pastor Eloy ali, te olhando, porque ele olha assim para você. Ele está te dizendo: prega direito e ande no tempo que eu dei. É muito difícil, precisa-se muito da graça de Deus. Veja bem, querido, esta é a terceira palavra que Jesus proferiu. Terceira palavra. Veja, esta expressão mulher, ela não se trata de falta de respeito em momento algum. Talvez nós, lendo-a de uma maneira assim, meia sem prestar atenção devida, vamos pensar que Jesus faltou para com respeito com aquela mulher. E, na verdade, não é isso. Homem e mulher eram títulos de respeito entre os hebreus. Era normal tratá-los assim. Assim como para nós é muito normal chamar senhor, chamar senhora, é algo comum, é normal. Agora, é bom que você observa comigo algo mais importante do que a palavra proferida ali.
mais importante do que ele ter a chamado de mulher ou coisa semelhante, era a dor que Jesus sofria. A dor que passava por aquele corpo. A dor que a sua expressão ia demonstrando a mim e a você, porque nós lá não estávamos fisicamente, mas é claro que pela palavra a gente consegue visualizar que o Senhor passou por aquilo por mim e por você. Não tem como fugir disso. Não tem como se colocar distante disso. Não tem como achar que tudo o que aconteceu, aconteceu meramente por acaso. É verdade também que ele carregava sobre ele todos os nossos pecados. Querido, se você hoje for carregar os seus pecados, eu vou te dizer uma coisa, tu não consegue sair do lugar. Se você tiver que colocar o seu pecado sobre você, você não sai do lugar. Agora, Jesus não carregava o dele porque ele não tinha. E se ele não tinha, ele carregava o de quem? Ele carregava o meu e o teu e de todos aqueles que já passaram por essa terra, por aqueles que já recolhidos foram e por aqueles que ainda há de vir. Porque se ele não aniquilasse o pecado, eu quero lhe dizer algo com todas as palavras. Eu e você aqui não estaríamos. Nós não teríamos como estar aqui. E agora ele entrega a sua vida, ele entrega ali naquela cruz de uma forma voluntária, de uma forma a qual ele quis fazê-la, para eu e você termos vida e tê-la em abundância. E tê-la em abundância. E quando ele profere aquelas palavras daquela mulher e ao seu discípulo amado, ele está dizendo algo lindo. Olha, eu tenho cuidado com os meus. E está pedindo para que João agora cuide dela. Cuide dela. Porque eu vou me embora. Mas ela não pode ficar sozinha. Alguém tem que cuidar dela. E é esse mesmo cuidado que Deus tem comigo e com você nesta manhã. Pastor está acostumado com noite, né? Nesta manhã. É o mesmo cuidado. Talvez você está passando aí por um destempere, por uma situação um pouco difícil, e talvez tenha pensado, Deus não tem olhado para mim, Deus não tem me visto. Eu vim nesta manhã para te dizer uma coisa, Deus está te olhando, Ele está te vendo, Ele te ama, Ele te quer, Ele te deseja, Ele te protege, porque Ele te ama. Ele te ama. Em momento nenhum Ele deixa de te amar, em momento nenhum Ele deixou de amar aquela mulher. E ela precisava saber que Ele não era tão somente seu filho, mas Ele era o Senhor. Ela precisava passar por aquela experiência, assim como eu e você temos que passar por experiências com o Senhor, para que possamos saber quem Ele é. Queridos, conhecer o Senhor só de ouvir falar é pouco, e Jó já disse isso. Precisamos conhecer agora, de ter uma vida com Ele, de saber verdadeiramente como Ele é. E naquele momento o Senhor, em toda aquela dificuldade, em toda aquela tormenta, e talvez de dificuldade você conheça. Talvez você já tenha passado nas suas vidas alguma dificuldade. Estando aqui me dá algum privilégio, eu posso ver pessoas mais jovens, posso ver criança, mas posso ver algumas pessoas com alguns janeiros, a qual eu também me incluo neles, entre elas. E é muito provável que nós que passamos por mais janeiros, temos tido alguns outros sofrimentos mais do que os mais novos. Mas eu quero te dizer que ainda assim, o Senhor é Senhor da tua vida. Amém. O Senhor é o Senhor, o mesmo Deus que olhara para aquela mulher e olhara para seu discípulo, é o mesmo que olha para você. E isso me dá uma tranquilidade, isso me dá algo gostoso em saber que o meu Deus está no trono, está à destra do Pai, que Ele olha lá de cima, enxerga-me aqui e cuida de mim, assim como cuidou daquela mulher. Querido, não importa o que você está passando, não importa a tormenta que venha, o que importa, meu amado, é que Ele vive, isso é que importa. O que importa é que você pode tê-la do teu lado o momento em que você quiser, basta tão somente você chamá-lo, invocá-lo e trazê-lo para você. Nós precisamos falar desse amor de Cristo, nós temos a necessidade, porque esse amor é grande, ele é imensurável. É um amor majestoso, magnífico, magnânimo, é algo explosivo. Quando se fala no amor de Cristo, causa uma explosão no interior das pessoas. Nós precisamos mencionar. As pessoas precisam saber que o Senhor é Deus, e é um Deus que vive, e é um Deus que reina para hoje e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. E para mim a quarta fala aqui é muito importante.
Dá mais trabalho arrumar todas as coisas aqui para esses 7 minutos do que... Eu acho que eu estou ficando velho, então tem que usar alguns equipamentos agora. Mas Marcos 15, 34 diz assim: à hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E eu pedi sabedoria a Deus, pedi graça a Deus para a gente comentar algo rápido, mas que fizesse bastante diferença na nossa vida. Deus, através da vida de Jesus, deixou bem claro que nenhuma sensação, sentimento ou ação não ficaria totalmente exposta a nós, seria conhecida de nós, porque Ele estaria passando por tudo isso, vivendo todos os intempéries deste mundo. E eu fiz uma observação aqui, vou deixar para os irmãos. Nós só conseguimos perceber a santidade de Deus quando conseguimos enxergar em nós ou a nossa pecaminosidade. Amém, queridos? Um exemplo disso está lá em Isaías 53, no verso 4 e 5. Ali, 705 anos antes, é dita essa fala aqui pelo profeta: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, amém? As nossas dores, amém? Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, aflição, ferido. Ele sabe o que é estar machucado, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele conhece tudo isso. E foi moído. Olha quantas coisas Jesus tem passado, né? E tudo isso pelas nossas iniquidades. Conheceu o que é castigo, olha aqui, olha. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu separei aqui alguma coisa que achei interessante e quero ficar dentro do tempo, em nome de Jesus. Olha, as sensações, os sentimentos, as ações que Jesus passaria na cruz, né? Enfermidade, dores, aflição, feridas, oprimido, se sentiu oprimido, foi transpassado, foi moído, viu toda a iniquidade desse mundo, foi castigado e foi pisado. E há uma coisa linda aqui. Por essas pisaduras nós fomos o quê? Conforme a Bíblia nos diz, fomos sarados. Mas, onde estamos lendo, em Marcos 15, ele clama que, a última vez que pude falar sobre essa passagem, eu disse: nós temos que ter uma linguagem com Jesus. E eu lembro que eu citei algumas línguas usadas, alguns idiomas usados. Jesus, quando se sentiu ali no seu último estágio, ele percebeu que era hora de falar uma coisa que ia assolar a humanidade toda, que é o abandono. Jesus, naquela hora ali, ele vê toda a escuridão mesmo. E ele lança essa palavra para dizer para mim e para você: olha, Isaías anunciou todas as sensações que eu teria. Em Salmos, de número 22, você vai ler essa mesma... Há muito é lançado essa palavra sobre nós. Mas aqui ele está dizendo para mim e para você: olha, o próprio Jesus cita o abandono, porque Ele quer nos dizer: assim como sarei a todos os que crerem, ou os que creram, também não abandonarei. Não abandonarei. Queridos, quando eu citei aqui que a gente só consegue perceber a santidade de Deus, ou viver a santidade de Deus, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e vermos a nossa
ação de pecado, a nossa pecaminosidade. Jesus está dizendo aqui na cruz, olha, fique tranquilo, eu conheço o que é o abandono. Sabe, queridos, o tempo, este é o tempo em que a gente diz que a depressão é o mal do século. Mas eu consigo entender que há 2000 anos atrás, Paulo pregou a esse respeito, lá na carta de Filipenses, no capítulo 4. E ele vem anunciando todas essas coisas. Então não é o mal do século. Nós precisamos crer nessa palavra e viver essa ação, essa sensação. Porque na confiança em Cristo Jesus, nós sabemos, Ele conhece o que é abandono, então Ele jamais nos abandonará. Igreja, Ele cuida de ti, Ele cuida de mim. Ele sabe a sensação que eu estou sentindo aqui agora. Ele sabe como é que funcionam as coisas no coração de um pai, de uma mãe, que Ele tratou de todas essas coisas. E Ele diz à igreja, através da sua palavra, não se sinta abandonado. Eu conheço essa sensação. O meu pai me permitiu passar por isso para eu poder cuidar de você. Em nome de Jesus Cristo. Você não está abandonado. Jesus conhece todas as situações, ações e sensações. Ele cuida de ti. Amém? Glória a Deus. Aleluia, a graça e a paz do Senhor, amém? João, capítulo 19, verso 28. Jesus diz assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Depois de um intervalo de tempo, quando Jesus, tendo visto sua missão cumprida, ele disse essa pequena palavra: tenho sede. Sede do que, irmãos? Sede de justiça, pois injustamente foi condenado naquela cruz no meu lugar, no seu lugar. Sede de amor, porque negaram-lhe amor, foram algozes com ele. Sede de fé, pois a incredulidade da humanidade estava sobre ele. Quando eu não creio, quando você não crê, quando todos não creem, tudo essa incredulidade recaiu sobre Jesus. Sede de alegria, porque naquela hora de martírio não tinha momento para se festejar, estar alegre. Sede de esperança, porque a esperança do Senhor era que todos se convertessem e reconhecessem que Ele era o Filho de Deus, o Cordeiro ungido. A sede de Cristo, igreja, não foi uma sede comum, pois nela o Senhor Jesus estava carregando a nossa sede da presença de Deus, do calor do pecado nos desertos da vida, que você e eu passam. Levava sobre si o peso do pecado de toda a humanidade, peso que nenhum homem poderia suportá-lo. Eu não poderia, você não poderia. Pecado que matou o nosso Senhor, pecado que foi julgado e vencido lá na cruz, em Jesus Cristo. Era uma sede tanto física, igreja, como espiritual. Sim, depois de sofrer nas mãos dos seus algozes, aqueles que cuspiram, fatigavam-se em seu sofrimento, ele teve sede física. O seu organismo, o seu corpo físico debilitado, após perder sangue, necessitava de água para refrigerar o seu corpo. Foi negado água. Teve também sede espiritual, pois seu pai não podia, naquela hora, trazer refrigério de paz, como o Senhor nos traz quando nós estamos aflitos e afligidos. Sua alma estava sedenta, porque estava sendo derramada na morte, por mim e por você. O vinagre que lhe deram era amargo como a ingratidão humana, igreja. Nossa ingratidão. Ingratidão quando ele se sacrificou no meu lugar, no seu lugar. Ingratidão em atender o seu chamado. Ingratidão em se colocar na presença dele e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Ingratidão pelo seu perdão, porque muitas vezes negamos o seu perdão. Negamos o perdão àquele que está ao nosso redor. Porque pelo seu amor, pois nos amou de tal maneira que ele se deu o seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas temos a vida eterna. Sendo Deus homem, não havia razão para sofrê-la, igreja.
Porque Jesus poderia muito bem chamar os anjos, e os anjos poderiam socorrê-lo à menor ordem dele. Mas se isso ocorresse, toda a humanidade seria exterminada naquela ocasião. Você e eu não estaríamos nessa manhã aqui ouvindo essa palavra, porque nós não existiríamos. Mas Ele nos amou. Ele foi o Criador dos rios e dos mares. E agora a água da vida tem sede, pede água, e a água lhe é negada. Toda a água do mundo foi negada a si. Sofreu essa sede, porque se entregou no meu lugar, no seu lugar. E como o profeta Isaías bem profetizou, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glória a Deus, porque Jesus teve sede e consumou lá naquela cruz, que a minha sede fosse saciada, a sua sede fosse saciada. Por isso nós devemos nos alegrar e regozijar na presença do nosso Deus. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. A parte que eu vou estar falando está em João, capítulo 19, verso 30. Está dizendo assim: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Acabou. Terminou. Está consumado. Jesus está dizendo para Deus: eu terminei o serviço. Acabei a missão. Pai, eu estou declarando para o Senhor, eu entreguei o trabalho. Agora, irmãos, é bem diferente do trabalho de Jesus quando se trata do nosso trabalho. O trabalho dele foi bem feito, perfeito. Ele diz: Pai, eu terminei, e esse trabalho bem feito, Deus ficou satisfeito. Está consumado. Jesus também está dizendo: eu paguei o preço, um alto preço. Eu estou pagando o preço do pecado, estou pagando o preço da traição, estou pagando o preço da negação, eu estou pagando o preço de toda transgressão com o meu sangue. Eu estou pagando o preço desta igreja. Eu estou pagando o preço, Pai, porque a humanidade não tem condições de pagar este preço. Eu estou pagando o preço da lei. Estou cumprindo a lei. Estou aqui encerrando a lei com meu sangue. Eu paguei o preço. E Jesus também está dizendo: está consumado. Ou seja, está quitado. Quitou. Nós não temos mais aquela dívida. Você está livre da culpa. A culpa não pode mais recair sobre os seus ombros, sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua angústia. Ele liquidou, ele rasgou a cédula, irmãos. Quando Jesus está dizendo está consumado, ele está lhe levando para uma moradia celestial. Ele está te dando o certificado dos céus. Jesus fez tudo isso por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Agora, querido, todo o trabalho foi feito, bem feito, desde a eternidade. Jesus ali coloca um ponto final, mas ainda
Eu e você, nós precisamos entender duas coisas. A primeira, permanecer nesta consumação, neste trabalho, permanecer em fé. Você precisa ir, colocar diante de Jesus. Jesus, o Senhor fez o bom trabalho e eu preciso permanecer nisto. E a segunda, eu e você, nós precisamos espalhar o Evangelho para que outras pessoas entrem. É responsabilidade minha e sua. Esta é a nossa missão. E nesta manhã foi muito bom quando os pastores aqui disseram: Jesus te ama, Jesus pagou o preço. De fato ele fez isso, de fato ele ama, mas não acabou. Eu e você, nós precisamos anunciar o Evangelho da salvação. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pegar aqui esse aqui que fica melhor, viu? Para mim enxergar o sermão. Agora sim. Dá para ver aí, né, irmãos? Amém. Queridos, eu vou compartilhar a palavra com vocês em Lucas 23, verso 46. Eu orando a Deus e pedindo a Deus para falar com respeito a esse texto. Deus tocou ao meu coração que essa foi uma frase que Jesus falou para dar-nos o exemplo a respeito de um clamor que Deus deseja ouvir. Essa é uma palavra evangelística, porque na verdade ela diz assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você já parou para pensar que todo o homem ele é constituído em Gênesis no capítulo 2, verso 7, Deus formou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Dentro da antropologia, que é a doutrina que estuda com respeito à formação do homem, o homem ele se torna completo sendo na tricotomia, na doutrina ou na teoria da dicotomia ou da tricotomia. O homem tem separado em duas ou em três partes. Aí não há um consenso certo, mas a respeito de corpo, alma e espírito. Os dicótomos acreditam que o espírito e a alma são juntos, e os tricótomos separados. Não vou entrar no mérito da questão, porque nem eles acham um fundamento, né? E a gente também não vai ter que estudar muito para chegar a alguma conclusão. Mas é fato, o homem teve a sua parte espiritual morta quando ele pecou. Em Gênesis, no capítulo 3, com a queda de Adão e Eva, o homem pecou, e a Bíblia diz que o seu espírito veio a morrer. E em consequência disso, a Bíblia diz que o homem matou essa parte relacional com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Deus aparecia no jardim toda tarde para conversar com o homem, mas de repente, num determinado dia, quando Deus desce, o homem não está mais presente. E Deus pergunta a ele o que havia acontecido e dá-se ali o período da queda. E através da queda, a Bíblia diz que veio a morte. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Se a parte espiritual do homem está morta, automaticamente ela não tem contato com as coisas espirituais. A finalidade de Cristo morrer na cruz do Calvário era essa: ligar novamente essa parte espiritual que estava morto no homem em relação a Deus, trazer novamente este contato com o Pai. Romanos 5, 12, verso 14, a Bíblia diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos, porque todos pecaram.
esta morte espiritual do homem vai até ele poder se encontrar com Cristo. O Espírito vem e toca a sua alma. Ele desperta para a vida e toma a decisão com respeito a Cristo ou não. Isso se dá uma diferença no mundo espiritual. Quando Colossenses, também no capítulo 3, verso 6, fala, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lucas 16, 22, 23, fala, e morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Romanos 7, 23, Paulo diz, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está falando isso, que o homem que não tem acesso a Cristo, ele não tem essa parte espiritual dele viva. E nós precisamos entender, primeiro, para quem foi feito esse clamor. Amados, esse clamor foi feito tanto para os homens do Antigo Testamento, que em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz, Deus dá uma promessa para a mulher quando ela cai, e ela fala que da semente da mulher viria um, que resgataria novamente o homem do pecado, do descendente dela. Está em Gênesis 3,15, fala, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Estava fazendo uma promessa com respeito à chegada desse Cristo, que veio a morrer na cruz por nós, que verteu a vida dele lá por nós. Ele estava falando desse Jesus que viria da descendência, ou da semente da mulher. E Deus veio, por meio a esta promessa feita a Eva, a cumprir, quando na cidade de Belém, ou na terra de Zebulon, terra de Naphtali, a Bíblia diz, a caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, e os que estavam assentados à sombra da morte, a Bíblia diz, a luz raiou, e daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, queridos, foi o ponto divisor. Foi o lugar aonde ele veio para salvar tanto os homens do Antigo Testamento como aqueles do Novo Testamento. Você, igreja dele. Todos fomos abrangidos por esta promessa, porque aqueles que viram a promessa alcançaram, vendo a promessa, e aqueles que também que não viram a promessa, mas acreditaram que ele viria, esses também alcançaram salvação. Deus, por meio a essa abrangência, ele dá, amados, para nós, qual é a finalidade desta oração. Esta oração, ela é feita, queridos, para dois tipos de pessoas, aqueles que creem sem ver, que foram os santos do Antigo Testamento, como os que não veem, ou melhor, os que veem, que são os crentes do Novo Testamento, da Nova Aliança, daqueles que entregam sua vida à misericórdia de Deus. E segundo, qual é a finalidade desta oração? Quando a Bíblia diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, essa é a oração que Deus quer ouvir de todo homem. Essa é a finalidade. Quando ele fala Pai, aqui, queridos, ele está se relacionando novamente com Deus. Ele está falando, eu estava separado, eu estava em pecado, agora eu posso estar perto de Deus. Eu posso estar perto e o chamá-lo de Pai. Lembra do filho pródigo? Pai, pequei contra ti. Essa a finalidade, não que ele tenha pecado, mas ele se tornou pecado por nós. Amém. Ele faz esta oração, amados, representando esta intimidade com o Pai. Segundo, em tuas mãos, amados, não há melhor lugar de você entregar o teu espírito e a tua alma, a não ser nas mãos de Deus. Amém. As mãos de Deus, amados, que cuida da sua história, da sua vida, desde lá de Gênesis até, amados, os evangelhos, quando Cristo veio e verteu o seu sangue por nós na cruz. Quando ele verteu o seu sangue por nós lá, ele nos trouxe vida, e vida com abundância. Isso é fato. Nas mãos de Deus,
queridos, é o melhor lugar que você pode entregar a sua alma, a sua vida, o teu coração. Queridos, é o melhor lugar que você pode deixar. Amados, como em todo reconhecimento daquilo que Deus fez por você, Ele quer ouvir: Senhor, ó Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito. Essa parte espiritual, queridos, é o que Deus deseja de nós. Ele quer esse contato novamente, juntamente com Ele. E isso é maravilhoso, porque, queridos, isso é maravilhoso. Entregar-se à vontade de Deus, entregar a nossa vida a Deus. Isso é o princípio. Qual é a finalidade desta oração? Primeiro, quando ele fala Pai, ele quer restaurar a minha intimidade com o Pai. Segundo, em tuas mãos é reconhecer a soberania de Deus. Terceiro, entrego o meu espírito, é entregar a sua vida inteiramente a Deus. É isso que Deus deseja de você. Amados, para terminar, Romanos capítulo 8, verso 1 e 4. A partir de quando você toma essa decisão, o apóstolo Paulo, ele fala aquela frase no capítulo 7 de Romanos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas Romanos 8, 1 a 4 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 27, versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e mulher de Zebedeu. O livro de Mateus, amados, é um livro que fala sobre o reino de Deus. O autor, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para focar no reino de Deus. E quando se trata do reino de Deus, nós vemos aqui o ápice, a morte e a ressurreição de Cristo, para que este reino continue sendo estabelecido através da sua igreja. Nestes textos aqui, nós encontramos que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Mas o que nós devemos prestar atenção é que o que rasgou-se de fato é a carne do nosso Senhor Jesus, é a vida do Senhor Jesus, e derramou o sangue dele por cada um de nós. É isso que vale para nós. Segunda coisa que encontramos nesse texto é que os sepulcros se abriram. Muitos dos santos que dormiam ressuscitaram, saíram dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. E eles entraram na cidade santa. Quando Mateus se preocupa em anunciar o reino de Deus em movimento, Deus quer que nós tenhamos uma igreja em movimento. Quando Jesus entrega a sua vida para rasgar, o véu rasgado é importante para os judeus, para nós também questão de muito conhecimento. Mas Jesus é o que rasgou a vida dele para derramar o sangue. E depois as pessoas saíram na cidade para anunciar o que aconteceu com o Senhor Jesus. O que Ele quer hoje é uma igreja que anuncia as boas novas. O que Ele quer hoje é que a igreja diga: olha, Ele morreu por você. Ele sofreu por você. Ele ressuscitou por você. E em terceiro lugar, aqui nós encontramos que o centurião, vendo o terremoto, ele disse:
verdadeiramente este era o Filho de Deus. E eu queria incentivar você hoje. Você tem a força de Deus, você tem a plenitude do Espírito Santo. Não desista até você ver os teus amigos, os teus familiares, os teus vizinhos dizerem: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Não desista de ninguém, porque a Bíblia diz que a qualquer momento Jesus volta. A qualquer momento Ele estará entre nós para levar a igreja dele. Então devemos anunciar para que, até que você ouça, junto com Deus, alguém dizendo: esse realmente é o Filho de Deus. Eu quero entregar minha vida para Ele. Isso é importante do Evangelho. E diz que muitas mulheres estavam naquele lugar e vinham seguindo a Jesus. Sabe o que eu encontro aqui? Gratidão. Quando eu coloco para os irmãos que devemos viver uma igreja em movimento e devemos anunciar o Evangelho, isso é por gratidão, não por obrigação. É por gratidão em nossos corações. O nosso nome já está escrito no livro da vida. E para concluir, porque vamos participar da ceia, Deus planejou a vida de Jesus. Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou, está sentado à direita do Pai. Foi um planejamento. Eu quero deixar uma reflexão muito consistente para você. Como você tem planejado a sua vida em Cristo Jesus para que ela dê resultados para a glória de Deus? Quando Jesus veio, Ele não veio para ser um conquistador, Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Isto é, Ele quer que nós entreguemos a nossa vida a Ele para que muitos conheçam Ele. 4 coisas que você deveria guardar no seu coração neste final de semana. Quantas pessoas nós ganhamos até hoje, como Ele ganhou pessoas por morrer na cruz? Quantas pessoas nós ganhamos para Jesus? Segundo, dessas pessoas que já ouviram o Evangelho, quantas delas de fato estão firmes em Cristo Jesus? Terceiro, dessas que ficam firmes, quantas dessas pessoas que nós oferecemos a Deus como aroma suave, quantos deles se tornaram discípulos que são apaixonados por Jesus? E em último lugar, pense nisso e viva isso. Desses que se tornaram discípulos, quantos deles se tornaram ganhadores de almas? O que Jesus disse depois no capítulo 28 é: vão lá, meus filhos, façam discípulos. Ensinem tudo o que eu ensinei a vocês. Porque lá fora há muitas coisas que estão sendo ensinadas, mas poucos querem aprender a respeito da vida eterna. Você é um ganhador de almas. Você é um dunamis nas mãos de Deus para mudar a história em Londrina e de muitas famílias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.